Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu quero ler, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Gênesis capítulo 1, verso 11. Todos encontraram? Vamos ler essa escritura e vamos meditá-la. E disse Deus: produza a terra erva verde. Erva que dê semente. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Eu quero ler no versículo 2, Gênesis capítulo 1, verso 2. Fazendo uma pequena plataforma para sábado e domingo entrarmos, se Deus assim nos permitir, um pouquinho mais profundo sobre isso, E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. No versículo 6 está escrito: e disse Deus, haja uma expansão no meio da... haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas.
E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Interessante, né, essa escritura, né? Você vê que no versículo 6, disse Deus, haja uma expansão, não é isso? Claro, né? No versículo 8, ele chamou a expansão do quê? De céu. Claro, né? No versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Qual que é o nome dessa expansão? O nome dessa expansão, Deus deu o nome de céus. Amém? No verso 7, e fez Deus, né, o céu, podemos falar assim ou não? Pode falar assim? Porque a própria Bíblia dá a interpretação do que é essa expansão, né? Então vamos ler assim, ó, e fez Deus os céus, certo? E fez separação entre as águas que estavam debaixo dos céus, amém? E as águas que estavam sobre o céu. Não é difícil, né? Mas você nunca tinha lido assim, né? A própria Bíblia dá a interpretação. Amém? E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Você entendeu que ficou uma porção de água? Uma porção de água ficou nos céus. Porque ele fez a expansão, né, e separou, e fez uma separação entre águas e águas, não foi? Águas e águas. Então as águas que estavam debaixo, no verso 7, as águas que estavam debaixo, né, da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. As águas que davam debaixo da expansão estavam onde? Na terra. E que estava sob, essa palavra sob, ó, deixa eu só vir aqui, debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre, Rebeca, é em cima, é isso, Rebeca? Sobre. É isso? Tá. Então tá certo aqui, né? Sob, ó. Sob, com B mudo, é embaixo, né? E sobre é em cima. Então, no verso 7 está escrito, e fez Deus a expansão, que é os céus. Amém? E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão.
E chamou Deus a expansão o quê? Céus. Como que essas águas estavam sobre essa expansão? Sobre essa expansão. Ele separou, né? No verso 9, e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E ele chamou Deus a porção seca de terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Podeis assentar. Vamos continuar aqui. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória e nos ajude a alimentarmos da palavra mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. No versículo 14, está escrito: e disse Deus, haja luminares na expansão da onde? Dos céus. Por que esses luminares? Para ver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Aqui ele já está fazendo a vida marítima, né? A vida animal. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. Toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi a tarde e amanhã o dia 5º. Disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então veja que Deus estava
Em Gênesis capítulo 1, falando exatamente de sementes, né? Amém? De sementes. Que é o tema, que é a meditação que estamos tendo durante esses estudos. Sementes. Eu falei um pouquinho sobre essa expansão, mas não vou entrar nisso, só para que vocês meditem um pouquinho aqui, como é as Escrituras. Agora, no verso 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então eles não comiam carne de animal. Eles comiam aqui frutos. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, e toda a erva verde, será para mantimento. Então, do animal, era para o animal comer animal? Era para o leão comer o cordeiro? Não. E a todo o animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo o réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Olhamos aqui no versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida. E aí fala da árvore do meio do jardim. Eu quero colocar um pouquinho para meditarmos nesta noite, antes de do sábado e domingo entrarmos um pouquinho mais profundo, pensar um pouquinho em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Baseado no que o profeta fala na mensagem, o poder de transformação. Quando ele disse assim,
Agora, preste bem atenção nisso. Quando Deus falou, ele sabia que sua palavra era uma semente. Quando Deus falou, ele sabia que sua palavra era uma semente. E ela produziria conforme sua espécie. Agora, ela foi ordenada a produzir somente conforme sua espécie. Ficou bem claro ali, né? Nós vimos que até mesmo o homem havia sido feito à semelhança de Deus, a espécie de Deus. Amém? E que era para ser multiplicado conforme a sua espécie. E o profeta disse, agora, ela foi ordenada a produzir somente conforme sua espécie. Conforme a sua espécie. Espécie. Vocês têm uma ideia mais aprofundada do que a espécie? Conforme a sua espécie. Laranja, laranja. Limão, limão. Pera, pera. Milho, milho. Trigo, trigo. Conforme a sua espécie. Nós sabemos que o homem, ele interviu trazendo o híbrido. O híbrido. Então, a maçã que comemos hoje, ela é uma maçã híbrida. O pêssego mesmo que comemos hoje é híbrido. Né? Híbrido. A palavra espécie, ela dá uma característica, né, Rebeca, que dá para discernir grupos, né? Dá para discernir qualidade, caráter, várias coisas, até mesmo cor. Sabia? Até mesmo cor. Então, você vai ver que o homem, ele interviu até mesmo nisto, né? Por isso que quando o profeta fala até mesmo a respeito de uma mulher pintar o seu cabelo, quando é mencionado sobre pintar o cabelo, né? Fizeram essa pergunta para ele. Isso é uma questão, né, que é como uma palavra que me veio aqui, não consigo expressar, né? Essa questão de pintura de cabelo. Porque o profeta, quando o profeta responde a respeito da pintura do cabelo, a maneira que eu posso ver que ele responde, eu posso ver como ele responde isso. Ele responde, a primeira coisa que ele fala, ele diz assim, eu não tenho nenhuma escritura que fala sobre isso. Ele disse, a única escritura que eu tenho é que não se pode cortar o cabelo. Porém, quando ele vai responder a pergunta, ele diz assim, porém, a mulher, ela tem que ser sujeita ao seu marido. O desejo será para o seu marido e ele te dominará. A primeira coisa que ele nos leva a olhar, então, se uma mulher quer pintar o cabelo, ela tem que perguntar para quem? Em primeiro lugar, para o seu esposo. Se ela não tem o esposo, é solteira, tem que perguntar para quem? O pai.
O pai é que tem, não é a mãe. É o pai. Se o esposo não é cristão, tem que perguntar para quem? A quem? Tem que ir para o pastor. Porque assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Como que Cristo é o cabeça da igreja? Exatamente através dos seus enviados. Amém? Primeira coisa, então, que ele nos leva a olhar é a sujeição. Então, nenhuma irmã deveria pintar o cabelo sem passar por este crivo. Se o marido é cristão, se o pai é cristão e o pastor. Depois eu vejo ele dizer assim: nunca mude. Rebeca, cadê a espécie aqui, Rebeca? Estou esperando aqui. Cadê? Coloca para mim aqui em detalhes aqui, ó. Está na lousa lá. Espécie, depois nós vamos entrar aí. Ó, Rebeca, você comunica comigo aqui, ó. Senão, coloca em vermelho aqui, ó. Que às vezes eu não estou ali. Separa aqui, Rebeca, para mim. Separa aqui. Separa em cores aqui, senão eu olho aqui e vejo tudo preto aqui. Separe assim em cores, não sei se dá ou coloca um amarelo, um vermelho aqui. Senão eu vejo tudo preto aqui, me confunde tudo. A terceira coisa, a primeira coisa de uma mulher pintar o cabelo, qual é então? Que nós estamos observando é o que, irmãos? Sujeição, não é? Sujeição. A mulher esteja sujeita ao marido, né? E o teu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Então, se o marido não é um cristão, tem que passar pelo crivo de um ministro. Você sabe que nós tivemos certa vez eu tive uma experiência de uma irmã que o marido queria que ela usasse saia curta na igreja. Ela queria usar saia comprida e ele queria que ela usasse saia curta. Mas por quê? Porque ele estava cheio de cobiça. Cheio de cobiça. Então, aí ela usava aquele tipo de roupa porque o marido impulsionava ela. Mas a Bíblia disse que a mulher esteja sujeita ao marido como ordena a lei. Então, se o marido está fora da lei, ela tem que ser sujeita à palavra de Deus. Então, se o marido te mandar você usar calça comprida, você vai usar porque você está sujeito ao marido. Então, você tem que estar sujeito ao marido, desde que o marido esteja sujeito à lei. É um cristão, amém? É convertido. Então, esse irmão não queria que ela usasse saia comprida, queria que ela usasse saia curta. Aqui assim ficou melhor, Rebeca, fazer assim. Aí eu distingo aqui. Preste bem atenção para vocês verem como que funciona. Depois, o profeta disse assim: não mude a cor do cabelo. O que o profeta está levando, né? A produzir segundo a sua espécie. Se é preto, pinta de preto. Se é ruivo, pinta ruivo. Se é loiro, pinta loiro. Se é castanho, pinte castanho. Por que a cor é castanho que é pintado de loiro? Por que é preto que é pintado de loiro? Tem alguma coisa errada.
Vocês vão ver aqui. Porque cada semente produz segundo a sua espécie. Amém? Aqui, o profeta tem aqui uma palavrinha aqui que ele fala sobre isso. Até eu ia deixar isso aqui até para domingo, sábado, né? Mas a gente começa a entrar e ver se não é verdade isso aqui, ó. Ó. Interessante, né? Ó. Ele diz assim, ó. Não encontram todas vocês, quando estão conversando, vocês mulheres, com moças, a respeito de ter cabelo comprido, e elas dizem, por que vocês têm cabelo comprido? Quer dizer, está dizendo assim, vocês não conversam, às vezes, as moças, na escola, não é assim ou não? É ou não é? Entre as irmãs, não é assim? Por que você tem cabelo comprido? Estão vendo? Por que vocês usam saias compridas? E tem pessoas que têm coragem de dizer que a saia tem que ser um pouco mais curta, como o Bruno não fala de saia comprida, né? Por que vocês usam saias compridas? Vocês começam a conversar com elas, elas te dão uma ignorada, não é assim? Não é mesmo? Ele está perguntando para as irmãs, não é mesmo? Amém? É assim na escola? Vejam. Elas sabem que está certo. Se há alguma dama nelas, elas sabem que está certo. Porém, veja, elas não conseguem se humilhar perante isso. Você acha que elas não sabem que usar saia está certo para uma mulher? E que usar calça comprida está errado? Elas sabem. Mas o profeta está dizendo, elas não querem se humilhar, veja. Estão vendo? Está vendo como Caim fez? Ele não conseguiu se humilhar perante a palavra vindicada de Deus. Ele não conseguiu fazer isso. Até mesmo os pentecostais dizem, glória a Deus, aleluia, eu corto o cabelo e falo em línguas. Isto mostra aí mesmo que há algo errado. Veja, a semente está produzindo algo diferente. Uma semente não pode. Uma semente de Deus. Uma semente de Deus não pode produzir uma mulher de cabelo curto. Já termina meu sermão aqui, não termina? Não termina o sermão, irmão? Cada semente produza segundo a sua espécie. Uma semente de Deus não pode produzir uma mulher de cabelo curto. Ela não pode fazê-lo. Simplesmente não pode fazê-lo. Porque a Bíblia diz assim, veja. Ela não pode fazê-lo. Não, Senhor. Então veja que nós estamos falando, né? Estamos falando de Gênesis capítulo 1. Cada semente produz segundo a sua espécie. Eu entrei um pouquinho no cabelo aqui. Espécie Rebeca é? Então, uma espécie é o quê?
Espécie, vamos lá, uma espécie é um conjunto de indivíduos apresentando características morfológicas, anatômicas, ecológicas, etológicas, bioquímicas, fisiológicas e etc. Comuns e capazes de se reproduzirem entre si, originando o quê? Descendentes férteis. Cada semente faça o quê? Produza segundo a sua cor, segundo o seu sabor, né? Amém? Fisionomia, tudo. Formato, amém? Forma. Cada semente. Então veja, esse é o significado. Então, é bem fácil, então, quando o Mombrana respondeu essa pergunta, né? De como a mulher deve fazer. Então, às vezes encontramos até mesmo um legalismo, eu vejo, por um lado. Um legalismo, não pode ir para o legalismo. Por exemplo, a mulher não pode pintar o cabelo. O Sr. Mombrana disse que se ela estiver debaixo de uma orientação, debaixo desse crivo espiritual, até ela pode pintar, desde que seja da mesma cor. Então, irmãos, você tem que ver. É como ele disse, se não pode pintar o cabelo, né? Diz, você não pode pôr um dente artificial. Se cortar um braço, você não pode pôr. Então, se você corta o seu braço, acontece um acidente e corta o seu braço, o que você vai colocar no lugar do braço? Uma perna? Você vai colocar um braço? É isso que ele está dizendo. Então, se você precisa pintar o cabelo por alguma causa, é isso que ele está levando a olhar. Pinte da mesma cor. Mas tem que ter uma causa. Agora, o cabelo branco, ele tem um sinal, né? Você sabe que o cabelo branco, ele tem um sinal. Experiência, né? Olha o que ele fala dos juízes que usavam a cabeleira branca. Então não é qualquer irmã aí com uma idade que vai querer aí sair pintando o cabelo, dando uma de mocinha, jovenzinha. Por isso que tem que passar pelo crivo. E se o marido quer que você fique com seus cabelos brancos, porque diz, olha, o meu também está branco, os seus estão brancos. Ameda. Então, não saia por aí dizendo que o pastor mandou pintar cabelo. Vai conversar comigo no escritório primeiro. Aí eu vou olhar no seu olho, junto com o teu marido, e vou dizer se pode ou se não pode. Amém? Vocês entenderam? Vocês entenderam bem? Nós estamos apenas... Eu dei essa passadinha assim, para dizer que cada um produz segundo a sua espécie. Homem é homem, mulher é mulher. Amém? Homem é homem, mulher é mulher.